Vamos mergulhar numa história onde um reino inteiro está em jogo. E a batalha decisiva não acontece num campo de guerra, mas numa sala de reuniões entre dois conselheiros. É uma análise de como as palavras certas ou erradas podem selar o destino de uma nação. A grande questão aqui é essa: como é possível que um plano brilhante, lógico e com sucesso praticamente garantido seja descartado em favor de uma ideia terrível? A gente vai ver como a bajulação, quando mira direto no ego, pode ser uma arma muito mais poderosa que a lógica. Para a gente entender o contexto, a situação é caótica. O rei Davi, uma lenda, um herói de guerra, está fugindo para salvar a própria vida. E no seu trono, em Jerusalém, está o seu próprio filho, Absalão, um homem carismático, ambicioso, que acabou de tomar o poder. Com a capital conquistada, Absalão reúne seus conselheiros. Ele precisa tomar a decisão mais crítica do seu novo reinado. O que fazer com o pai dele, o rei deposto? Essa decisão vai definir tudo o que vem a seguir. E o primeiro a dar sua opinião é Aitofel. E olha, não era qualquer um. O conselho desse homem era tido como algo tão certeiro, tão preciso, que era comparado a uma palavra vinda diretamente de Deus. A reputação dele era gigantesca. E aqui tem um detalhe que talvez explique muita coisa. A ligação pessoal de Aitófel com Davi é super importante. Ser o avô de Batseba adiciona uma camada de vingança pessoal ao seu conselho, que já era, por natureza, frio e calculista. E o plano de Aitofel era simplesmente genial. Era uma obra-prima de simplicidade e eficiência, como a gente vê nos passos. Um ataque relâmpago, cirúrgico, feito na mesma noite para eliminar apenas Davi e acabar com a guerra antes mesmo do amanhecer. Então, não tem discussão. Do ponto de vista militar, esse não era só um bom plano, era o plano perfeito. Era a coisa certa a se fazer. Absalão e todos os seus comandantes viram isso na hora. A decisão parecia óbvia, não é? Mas é aí que a história tem uma virada. Absalão, talvez por insegurança, talvez por vaidade, decide pedir uma segunda opinião. E ele chama Uzai. O problema? Uzai, secretamente, é um agente duplo. Ele continua leal a Davi. Hussai sabe que não tem como ganhar essa discussão no campo da lógica. O plano de Aitofel é bom demais. Então ele muda completamente o jogo. Ele não vai atacar a estratégia, ele vai atacar a reputação infalível de Aitofel. Ele joga no campo da psicologia. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. O plano de Aitofel era sobre eficiência, era prático. O plano de Hussai, por outro lado, era sobre criar um espetáculo, uma lenda. E o herói dessa lenda, claro, seria o próprio Absalão. A estratégia de Uzai foi uma aula de manipulação. Ele não estava preocupado com a lógica militar. Ele foi direto nos pontos fracos de Absalão: o ego, o orgulho e a insegurança de estar sempre à sombra de um pai tão famoso. E o impensável acontece. Absalão e todos os seus líderes escolhem a história bonita em vez do plano bom. Eles escolhem a glória em vez da estratégia. A virada é tão drástica que a fonte original diz que isso foi uma ação divina para garantir a derrota de Absalão. A decisão foi tomada. E agora, o plano de Hussai, o agente duplo, entra na segunda fase. Ele precisa avisar Davi do perigo. E a partir daqui, tudo vira uma corrida desesperada contra o relógio. Olha só a complexidade e o risco dessa rede de espionagem. A mensagem passa de mão em mão numa cadeia de pessoas que estão arriscando a própria vida. Cada passo dessa operação, desde o aviso de Hussai até os espiões se escondendo no poço, é uma aposta de vida ou morte. No final das contas, o plano ruim de Hussai teve um efeito colateral último. Ele deu tempo a Davi. As horas que Absalão perdeu organizando um exército gigante foram as horas que Davi usou para fugir e colocar o Rio Jordão entre ele e seus perseguidores. Agora, vamos ver o resultado de tudo isso. As consequências daquela escolha de Absalão chegam rápido e são devastadoras. Elas mostram o preço exato de se colocar o ego acima da competência. E a primeira pessoa a entender a dimensão do desastre foi o próprio Aitofel. No momento em que seu plano foi rejeitado, ele, o estrategista genial, soube com certeza absoluta que a causa estava perdida. A rebelião tinha acabado ali. A reação dele é chocante. Com o orgulho ferido e sabendo que o futuro era sombrio, ele volta para casa, com calma, organiza seus assuntos pessoais e tira a própria vida. É um testemunho assustador da convicção que ele tinha de que o erro de Absalão era fatal. E aqui está a ironia final, e talvez a mais trágica. O plano que foi desenhado para minimizar as mortes, para ter o mínimo de baixas, acabou levando à morte imediata de uma pessoa, o próprio homem que o criou.
Uma única decisão, numa única reunião, selou 3 destinos bem diferentes. Para Davi, a sobrevivência. Para Absalão, a ruína. E para Aitofel, o suicídio. Os resultados estão todos ligados àquela escolha. Se tem uma lição principal aqui é essa. O poder de uma boa narrativa é imenso, especialmente quando essa narrativa alimenta o ego de um líder. Ela pode superar a lógica, a estratégia e o bom senso. E essa história antiga nos deixa com uma pergunta muito atual. Na nossa vida, no nosso trabalho, quantas vezes uma história que soa bem, que é mais sedutora, não acaba ganhando de um plano que é sólido, mas talvez menos empolgante? É um alerta atemporal sobre o perigo de deixar o ego ditar a estratégia.